Primeiro, não estava preparado para vir aqui a essa mesa, era apenas observador de todos aqui, mas estar aqui ao lado de dois grandes reitores que eu admiro, e ao lado desse grande jornalista, que sempre admirei e que a tragédia do meu irmão nos aproximou. Ele fez, nosso jornalista, produziu um excelente documentário, assim como o livro do Paulo Marcon, né? E este momento de estar aqui, primeiro, é uma honra hoje, mas eu sou formado na área tecnológica. Eu era o filho mais velho, o irmão mais velho do cancegueiro. E nós, de formação científica, nem vou falar científica, tecnológica, nós temos, e aqui eu faço uma meia-culpa, uma soberba incrível em relação às áreas que não são tecnológicas. Ou seja, em relação às humanas, nós temos uma ignorância e uma soberba de dizer que não é importante para a nação e para a humanidade. Numa das últimas vezes que eu conversei com meu irmão, ele me falou de algo que eu desconhecia, que ele estava empolgado. E hoje aqui eu estou ao lado do reitor Geraldo. A questão do direito achado nas ruas. Eu nem sabia que existia isso. Meu irmão me desemborreceu, me deu uma lição. Assim como muitas outras coisas que o meu irmão me desemborreceu, principalmente nos 7 últimos dias de vida dele, quando eu estive com ele o tempo todo, 24 horas. E, infelizmente, o reitor Salles, ele praticamente tomou as palavras que, neste breve período que eu estava aqui, pensei em falar. Então, eu vou ser muito breve para dizer o seguinte. Oscar Wilde, acho que falou a respeito do covarde que mata com palavras, o valente com punhal. Os covardes mataram meu irmão com palavras. Primeiro, as palavras que estavam no inquérito produzido pela delegada Érica Marena. E essas palavras nem o atingiram, porque no inquérito não existe nenhuma acusação formal contra ele. A acusação mais grave que tem contra ele é de obstrução à justiça de um processo que ele estava sendo investigado, do qual ele não sabia. Então, como pode alguém obstruir a justiça em benefício próprio, se não sabe, se nem está sendo investigado? Essas palavras de uma covarde o mataram. As palavras colocadas no site da Polícia Federal o mataram também. Porque, mesmo no inquérito, que não havia nenhuma acusação de desvio do recurso, principalmente em relação ao período de 13 meses em que ele foi reitor, apareceu no site da Polícia Federal, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, é preso, líder de uma organização criminosa que desviou 80 milhões da Universidade Federal de Santa Catarina. A minha Universidade Federal de Santa Catarina. A universidade da minha querida Helenira, que está aqui. A universidade do meu querido irmão, que deu a vida por ela. Essas palavras o mataram. Já dizia Oscar Wilde. Se repetiu em 2017. Mas o mataram também outras 2 palavras, ou 2 conjuntos de palavras. A primeira, no dia que o reitor foi preso, palavras foram pichadas na reitoria da universidade. Palavras que ajudaram a tomar a sua decisão. Essas palavras diziam: reitor cancelheiro, devolva os 80 milhões que você roubou. São palavras fortes, muito fortes, para um homem que, ao longo de 20 anos na universidade, uma carreira rápida e brilhante, só tinha um objetivo: defender a universidade. Por último, Oscar Wilde falou das palavras que os covardes usam para matar. As palavras dos colegas, dos
sinto dizer, né, seus antigos colegas de imprensa. Essas foram as mais fortes. Porque, além das palavras que a imprensa retumbou para o país inteiro, a imprensa falada, escrita, televisada, que serviu como porta-voz da Polícia Federal, do que estava no site da Polícia Federal. Sem o mínimo de investigação, eles replicaram como porta-vozes da Polícia Federal e, por conseguinte, da questão da Operação Ouvido Moucos ser uma operação filhote da Lava Jato, que já não tinha sido questionado na Lava Jato. Quando o Lula foi preso, a imprensa comemorou. Quando o meu irmão foi preso, uma jornalista do principal noticiário brasileiro, que alguns brasileiros acordam, na emissora principal do Brasil, está registrado, ela estava falando assim, ó, que vergonha um reitor roubar da sua própria universidade. O Brasil inteiro ouviu essa jornalista que tinha a credibilidade da principal empresa de jornalismo brasileiro, falando que vergonha um reitor roubar da sua própria universidade. Também acho que um reitor roubar da sua própria universidade é uma vergonha, mas não foi o caso do Cancelheiro. Então, as palavras mataram o Cancelheiro. Para finalizar, eu vou citar o reitor da Universidade de Minas Gerais, que 2 meses após a morte do meu irmão, foi preso, né? Ele e a vice-reitora. Só não foi preso o ex-reitor Campolina, com o qual eu trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, porque estava fora do país. O reitor foi preso por uma banalidade, como foi falado aqui, o jornalista Nassif já falou. Foi conduzido como cancelheiro à Superintendência da Polícia Federal de Minas Gerais. Quando a notícia foi veiculada, professores, alunos e técnicos administrativos da Universidade Federal de Minas Gerais foram em cortejo à sede da Superintendência da Polícia Federal. E lá a pressão foi tão grande que 2 ou 3 horas após, o reitor estava solto e foi levado para a universidade em cortejo nos braços de quem o admirava, alunos, professores e técnico administrativo. 2 dias depois, o reitor, reitor da Universidade de Minas Gerais, com o qual eu nunca tinha falado, não o conhecia, me enviou um e-mail. Disse o reitor: estou solto e vivo graças ao seu irmão. É isso. Para encerrar, eu digo, mas o reitor Salles já me antecipou. A morte do meu irmão não foi em vão. Eu sinto a perda desse querido irmão, assim como os amigos dele sentiram, mas eu sinto que foi um gesto calculado, foi um gesto estudado, e foi um gesto que ele trabalhou durante 18 dias, os 18 dias em que ele foi preso e que ele morreu. E foi tão estudado, e tão caprichado, e tão sigiloso, que eu e meu outro irmão, que ficamos o tempo todo com ele, não percebemos o mínimo sinal. Porque o que ele pensou, ele não pensou na vida dele, ele não pensou no nosso sofrimento, ele não pensou no sofrimento dos amigos, ele pensou em algo que era muito maior do que tudo isso, a universidade. E não só a Universidade de Santa Catarina. A universidade como uma instituição pública, uma instituição importante para a formação e o conhecimento de novas gerações. Esse é o legado da morte do meu irmão. Muito obrigado. É isso aí.